Olá, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós temos a honra de receber o professor Christian Berrio Zapata, professor da Universidade Federal do Pará, e a ideia é conversarmos sobre um dos temas pesquisados pelo professor Christian. Tenho certeza que será uma contribuição muito relevante para as nossas reflexões, tratadas tanto em disciplinas quanto em pesquisas. Então, eu quero começar um pouco apresentando, o currículo é longo, mas eu vou fazer uma apresentação bastante breve aqui. O professor Christian é professor adjunto da Faculdade de Arte e Biologia do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Pará. Ele é coordenador da pós-graduação em Ciência da Informação e ele tem a sua formação baseada na psicologia, que ele fez na Universidade na Colômbia, com especialização em gestão de tecnologia e competitividade, mestre em administração pela Universidade Nacional também da Colômbia, e é doutor em ciência da informação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. O professor Christian pesquisa temáticas como gestão estratégica da tecnologia da informação e comunicação e problemas relacionados a discurso e poder na perspectiva crítica, nas áreas de exclusão digital de gênero, governo eletrônico e informática comunitária aplicada no campo da saúde pública e agricultura familiar. O pesquisador Christian tem também experiência em metodologias de análise de domínio, bibliometria, psicometria, estudo de caso e análise de conteúdo. Está desenvolvendo trabalho, projetos de pesquisa sobre perspectiva crítica na ciência da informação, a medição da exclusão digital de gênero, comportamento, política e mediação das TICs, as epidemias da dengue do ponto de vista informacional e a medição da apropriação tecnológica em estudantes universitários. Professor Christian, é uma honra tê-lo aqui conosco e eu gostaria de conversar contigo sobre uma das suas publicações, que está aqui agora na tela, apresentada para os colegas, e eu gostaria de conversar contigo sobre essa temática. Então, seja muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade em falar conosco. Obrigado, Ricardo. Dessa temática? Obrigado, Ricardo. Sempre um prazer voltar ao lar paterno, não? Porque você é uma mãe, mas... Muito obrigado. Esse capítulo do livro, que foi publicado pela Palgrave, está inspirado em parte do trabalho que a gente fez juntos no doutorado, e 20 anos de observações e cogitações a respeito de finalmente o que aconteceu com esse tema da inclusão digital e em que momento estamos aqui na América Latina. Então, muito obrigado pelo convite, Ricardo. Então, Christian, essa discussão, essa questão do acesso à informação e, principalmente, da instrumentalização desse acesso por meio das tecnologias digitais é de fundamental importância e ganhou relevância ainda maior agora, nesse período em que vivemos, em que a aceleração fez com que o instrumento digital ganhasse o centro das atividades. E uma pesquisa que você faz e que é muito interessante é justamente essa questão da perspectiva centro-periferia e desse diálogo entre norte e sul. Você poderia nos falar um pouco sobre isso? Bom, é muito importante que as pessoas entendam que a tecnologia não são as coisas. Não são os computadores, não são os celulares, não são os relógios. A tecnologia, primeiro, é um processo social, através dos quais pessoas idealizam, por meio de conhecimento, como solucionar problemas. E essas idealizações, que terminam plasmadas em planos, em modelos, terminam corporizando objetos que nós nomeamos de dispositivos, que é o que hoje erroneamente falamos de tecnologia. E por que falamos isso? Porque comercialmente é bom que as pessoas pensem que tecnologia são as coisas e não são as ideias, sim? Então, como as ideias têm uma enorme impacto na nossa sociedade, porque implicam
nossa cultura implica nas relações de poder na sociedade, tanto internamente como entre sociedades. Todo esse tema de tecnologia informática que termina transformando o mundo, transforma porque está montado sobre umas relações de poder. Então, quando a gente fala de se um computador vai criar um impacto benéfico ou maléfico dentro de uma comunidade, você tem que ir e compreender essas relações entre essa comunidade, não só no interior. Quem vai ser o dono do computador? Para que vai utilizar? Como vai compartilhar? Quais são as características da educação desse sujeito para poder dominar esse aparelho? Quais são as características dos outros para poder acessar ou não a esse aparelho? Mas também vai ter que ver as relações de essa pessoa com aquele outro que criou o computador, aquele que vendeu, aquele que está fornecendo o software, aquele que está controlando as telecomunicações para que esse computador possa estar ligado numa rede. Em conclusão, e rapidamente definindo, o que hoje chamamos de tecnologia informática é um construto humano que leva quase 400 anos em desenvolvimento. Foi criado na Europa, depois passou à Norte-América e se nutriu das relações de poder entre esses dois territórios e o resto do mundo. Então, hoje em dia, podemos falar de neocolonialismo eletrônico? Podemos, porque as relações de poder que se estabeleciam entre Europa, Norteamérica e o resto do mundo, pues terminaram veiculadas através do digital. Hoje em dia, inclusive, em 2019, um professor mexicano e um norte-americano já publicaram sobre colonialismo dos dados. Como assim colonialismo dos dados? Os dados têm nacionalidade, se os dados, como vamos ver agora depois no diálogo, têm certas características que fazem que certas nações e certas sociedades possam aproveitar melhor e dominar esse fluxo mais que outros. E dali surge um poder. Então, essa é a ideia de essa relação entre poder, tecnologia e o que estamos vivendo hoje no mundo globalizado. Perfeito, Christian. Essa não é uma questão simples de ser vista. E requer uma percepção interdisciplinar. Como você vê a participação de áreas como a ciência da informação, ciência da computação, administração? Como é que essas áreas podem dialogar, Christian? Eu acho que essa é uma pergunta importantíssima para qualquer pessoa que esteja estudando nesse instante. As profissões são um invento de mais ou menos faz 200 anos. Antes disso, as pessoas eram livres pensadores. Ou seja, Da Vinci não parava a reparar, não, espera um segundo, eu sou artista ou eu sou biólogo? Não, ou eu sou físico. Não, Da Vinci produzia armas de guerra, aviões. Da Vinci produzia o que queria conhecer. Então, a gente tem que atender se há um fundamento disciplinar. Eu sou da computação, eu sou da ciência da informação, eu sou da administração, claro, por suposto. Mas não pode sequer pensar que o problema, na realidade, termina onde termina a sua disciplina. Então, é muito importante que os estudantes hoje compreendam que ter uma aproximação realmente profunda aos fenômenos que estão acontecendo, que são muito complexos, implica sair daquela posição cômoda de é que eu sou bibliotecário, então eu só mexo com livros. Não, você vai ter que mexer com computação porque hoje tem livros eletrônicos e se você não entende disso, pues então você não vai poder agir. Então vem a outra pergunta. Professor, eu não quero ser da computação, por isso estudei biblioteconomia. Isso está muito bem, mas você não tem que ser um programador para entender conceitualmente programação. Você não tem que ser físico atômico para entender conceitualmente uma bomba atômica e quais são os riscos que isso implica. Então, temos que voltar um pouco a uma formação muito mais ampla, realmente interdisciplinar, e seguir nossas dúvidas até onde elas nos conduzam. Não parar onde nos colocam numa fronteira imaginária, porque não, isso não pode tocar porque você não é de essa tribo, não.
Essa seria a minha resposta, Ricardo. Muito bem. E, complementando essa percepção, nós nos damos de cara, né? Temos que enfrentar um problema paralelo, que é a questão da assimetria informacional. Nós temos dentro dos próprios contextos locais, nas próprias sociedades, uma forte assimetria. Mas, atrelado a isso, nós também temos uma assimetria muito grande em termos de acesso, de competências e de disponibilização desses recursos, quando se fala em centro-periferia e principalmente nesse diálogo norte-sul. Você pode nos falar? Concordo totalmente. Eu iria um passo atrás. Quando você fala das assimetrias de acesso e as assimetrias de capacidade, de competência, a gente tem que entender que todo o processo de inclusão digital mundial foi dado, em parte, pela boa vontade de muitas pessoas, mas também muito impulsionado pelo interesse econômico e político de outras tantas. Então, a gente sempre tem que formular um pouco a pergunta que Michel Menu formulava: quem é aquela pessoa que se beneficia por incluir outras mais? Isso talvez no início do século XXI não era tão claro. Hoje em dia, em uma sociedade absolutamente consumista através de comércio eletrônico, totalmente monitorada por grandes agências de países poderosos como a NSA dos Estados Unidos e outras tantas, e totalmente fragmentada e polarizada por políticos de turno, você começa a entender que entre mais incluídas estejam as pessoas, pues más sujetos son de ese poder. ¿Esto quiere decir que entonces no debemos incluir digitalmente a las personas? No, por supuesto que no. Esto quiere decir que você no puede ser ingenuo de pensar que por só dar acceso a un computador, a un celular y a una red, mágicamente a humanidade vai a esquecer das suas diferenças e o que estava antes mal agora vai estar bem. Isso me leva a tua segunda pergunta, que é as assimetrias, as diferenças. O mundo tinha umas diferenças. Existiam os pobres, existiam os ricos, existiam umas nações poderosas, existiam outras que eram mais fracas. Pois isso faz que a tecnologia informática, quando espalha globalmente, cresça em um meio que é desigual. E então acontece a famosa prática do Mateus: quem mais tem termina ganhando mais. Então, ¿quiénes son quienes terminan ganando más en esta nueva era informacional? Esos que naturalmente están incluidos. ¿Quiénes son esos de primera mano? Obviamente, pues quien tiene recurso para poder comprar os aparelhos e comprar os serviços necessários para poder se articular. Mas você sabe que isso não é suficiente. Você pode ter computador, celular e internet y utilizarlos absolutamente para nada, o para ver passarinhos, vídeos de gatinhos, o falar com seus amigos besteira. Quando começa a ser isto um poder diferencial, quando você consegue entender o valor da informação porque sabe qual é sua pertinência e qual é sua utilização. Para isso você tem que ter educação. Então resulta que existia uma assimetria na educação. Pocas pessoas bem educadas na América Latina, uma enorme quantidade de pessoas com uma péssima educação. Existe uma assimetria linguística. Poucas pessoas sabem várias línguas, entre elas inglês. Muitas só sabem sua língua local. Então, entra a internet, majoritariamente em inglês. Quem fica por fora? É aquela pessoa que não sabe inglês. Aquela pessoa que não tem uma educação muito forte para entender como e até onde deveria colocar isso em funcionamento. E pior ainda, que não tem uma educação muito forte para ser competente em diferenciar quando estão falando mentiras e quando estão falando coisas que talvez tenham maior sustentação. Então, de isso, você vê que esse mito de que a inclusão é ou você está dentro ou você está fora, é algo muito complexo. Quando eu fiz esse capítulo, eu tive que ficar 2 meses pesquisando pouco microscopicamente. Então, vários exemplos. Assimetrias em política. Não todos os países do mundo têm políticas tão eficientes para incluir as pessoas. Infelizmente, na América Latina, só 3 países
tiveram um desempenho razoável. Colômbia, Chile, México, 4. E Uruguai. E Brasil, pues Brasil deveria ser líder. Infelizmente, Brasil não teve uma política inclusiva forte. Então, increíble. Uruguai é mais inclusivo que Brasil. Ah, porque é mais fácil, porque Uruguai são menos. Sim, mas o problema é que Brasil tem muito mais dinheiro que Uruguai. ¿Por que não se reinvestiu? Então, esse é uma. Por exemplo, assimetrias em quanto à legislação. Existe algo que chama net neutrality, neutralidade da rede. Significa que os grandes operadores não podem cobrar mais por certo tipo de dados, de certo tipo de conteúdos. Isso está sendo desmontado a uma velocidade absurda porque convém para os operadores poder cobrar mais para certas coisas. Quem vão ficar por fora? Quem vão ser os excluídos? Pues se você não tem dinheiro para dados utilizados na Netflix ou em canais de ciência, pues você simplesmente vai poder ver unicamente aquilo que YouTube em certas coisas permita, tá? Então chegam soluções milagrosas. Então o senhor Zuckerberg fala em algum momento que ele vai dar internet a toda uma favela em São Paulo, mas essa internet tem uma condição: você unicamente pode ver os conteúdos que Facebook quer. Então, voltamos. Que é pior? Você estar por fora ou você estar fechado aos interesses de uma corporação que só quer que você veja certas coisas. A assimetria ou a divisão em quanto a banda larga. A banda larga de mais de 10 gigabytes. Primeiro, territorialmente não está estendida. Isso faz que todas as populações rurais sofram perpetuamente problemas porque sua conexão cai, porque não é eficiente. Mas dentro dos países, não só assim, e entre os países, ter bandas largas de maior de 10 gigabytes, que 10 gigabytes teoricamente não é muito hoje, sigue sendo um problema. Países como Bolívia têm uma mínima expansão de banda larga de 10 gigabytes. Problemas de onde eu vou guardar meus conteúdos. Então você fala, na nuvem, uma maravilha. Não, ilimitado, sim. E isso onde fica? Você se perguntou? Isso resulta que está lá em uma montanha, lá em Montana, Estados Unidos, nos servidores da Google ou de Microsoft. E então, pues, seu conteúdo está sujeito da lei norte-americana. Você poderia terminar sendo preso se conteúdos seus que estão guardados lá e você pensa que não estão aqui, tem algo em contra dos Estados Unidos. 70% do trânsito de dados de América Latina passa pelos Estados Unidos. Que tipo de independência temos nós frente às potências? Se uma potência fala, sabe que eu vou apagar o switch do seu internet se você não faz tal coisa. Então, bom, aqui tem vários. Outro é, por exemplo, o tema da segurança, o tema da velocidade de subida, de baixada, o tema da segurança. As pessoas estão muito preocupadas, por exemplo, com os problemas de phishing, de malware. Pouco se fala, por exemplo, da ação coordenada dos cartéis mexicanos para hacer ciberataques y encontrar pessoas para matá-las. E isso está sendo feito por internet e existem pessoas contratadas que chamam cibernarcos. Então, isso já era anticipado por como chama este espanhol, Castells. E, pues, como que hoje em dia ninguém discute essas coisas. A conclusão, para não ser muito extenso, porque também já nosso tempo está acabando, internet e os computadores são uma panóplia de possibilidades, na teoria. Nós temos que começar a entender a prática, os fenômenos reais. Os fenômenos reais não se circunscrevem ao que você escolha por ser bibliotecário, arquivista, ou comunicador, ou o que for. São os fenômenos reais. Então, precisamos que nossos estudantes comecem a entender que ainda estudam certa coisa. Quando comecem a pós-graduação, sua paixão deve los levar a tentar revelar problemáticas. Ele tem que ampliar, tem que se inspirar e ir até onde
isso demande. A inclusão digital é algo muito complicado hoje e extremamente importante, pois de fato está criando uma nova era, não? A famosa era da pós-verdade, não? Bom, me estendi muito. Não, não. Nunca é demais ouvi-lo, Christian. E interessante essa perspectiva multifacetada, onde a gente tem, então, aí as dimensões política, legislativa, a questão tecnológica, e eu gostaria que você fechasse, então, essa sua fala, nos apresentando um pouco dessas dimensões que ainda, que você também cita no seu artigo, que é essa questão entre urbano e rural, e a própria questão do gênero, que também são relevantes nesse universo da exclusão digital. E o tema rural, urbano, talvez era um pouco mais evidente pelo abandono tão absurdo das zonas rurais nos nossos países. Mismo projeto que o professor Ricardo está desenvolvendo de CODAF, foi talvez a primeira vez que eu comecei a escutar pessoas falando seriamente de dados e agricultura familiar, porque as pessoas têm uma enormíssima dificuldade em associar que o agricultor pequeno também usa dados. Tudo que fazemos gera dados. Então, digamos que ali você se sente mais cômodo, coloca a cara de tristeza e fala, ai, coitadinhos, que significa que existe uma péssima infraestrutura rural. Pues simplesmente que eternamente os que colocam comida na nossa mesa vão ficar tentando fazer negócios como se fosse na era medieval, com todas as inconvenientes que isso implica. Preços mais baixos, capacidade de reação totalmente eletrificada frente a booms de oferta, não vão saber quando estocar, não vão saber quando liberar, não vão poder encontrar novas fontes de demanda. Então, esse é um primeiro problema, ou seja, estamos sujeitos a uma exploração industrial agrícola muito tecnificada, por exemplo, em Brasil, em artículos como commodities como soja, como milho, para fora. Para dentro, para nós comer, estamos com, por muito, teléfono celular, que talvez nem smartphone é, e nossos cultivadores não têm como poder agir de forma inteligente coletivamente, porque não existe um nível nem de infraestrutura, nem de conhecimento suficiente para que esse coletivo possa tomar toda a utilidade que poderia obter de tecnologia de informação. Agora, o tema de gênero é muito mais escondido porque somos basicamente uma sociedade machista. Quando eu comecei a desenterrar esse problema, eu fiquei totalmente apavorado de ver que em América Latina, trabalhos altamente citados, e altamente citados, estou falando mais de 10 citações, não existiam sobre gênero e exclusão digital. Com uma orientanda, com Esther Ferreira da Silva, que acontece que também é minha esposa, eu consegui trazê-la para o lado oscuro da força e fazer aqui uma pesquisa na UFPA do nível de exclusão, não unicamente digital, mas também de meninas estudando ciência e tecnologia. E isto é assustador, ou seja, coletivo de mulheres unicamente consiste em 10, por muito 12% das pessoas que estudam computação. E estudamos 9 anos, 11.000 pessoas. E é algo que se reitera na formação básica, na formação de graduação e na formação de pós-graduação e posteriormente nos professores, você tem uma professora a cada 20 professores. Então, se você vê, temos um universo digital, de aqueles que criam o digital, que tem um viés totalmente patriarcal e com isso está desperdiçando 50% do talento da humanidade, que é talento feminino. E o problema disso é que não unicamente daqui da América Latina, é mundial. Nesse instante existem dois grandes problemas mundiais. O número de pessoas que estão fazendo pós-graduação em computação está caindo como uma pedra. Todo mundo pensaria, mas somos a sociedade de informação, está caindo. E o número de mulheres que está dentro de essa área não passa de 15%, nem sequer em países desenvolvidos. Então, frente a isso, você começa a ver quantas outras
divisas podem estar ali escondidas, nem sequer pensamos nelas. Então, acho que nós, América Latina, já como para fechar, caímos de ser uma sociedade feudal, a herência do Império Espanhol e do Império Português, em uma sociedade que tem um patamar totalmente diferente, que nasceu em outro lado, e nos disseram, vocês têm que utilizar estes aparelhos. E nós estamos utilizando eles de uma forma meio zumbi. Não estamos pensando para quê, por quê, nem em onde. Estamos simplesmente utilizando. Desse jeito, estamos sendo muito úteis como os papanatas que pagam e eternamente seremos dependentes de quienes dominam essa tecnologia e esses serviços. Agora, que é impossível passar a ser criadores de tecnologia informática e de serviço de informática, eu não acho, porque a mostra está em Sul-Coreia, a mostra está na China mesma, que de ser um país, novamente, totalmente agrícola, passa a ser potência em desenvolvimento de tecnologia informática. Hoje em dia, eles são quienes estão fazendo funcionar o primeiro computador quântico, além de Google. Então, é possível. Mas a gente tem que coletivamente começar a mudar o chip a respeito do que entendemos por tecnologia e o que nós devemos fazer frente a isso. Tá? Perfeito. Muito obrigado, professor Christian. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Sabemos da sua agenda. Muito obrigado pelo tempo, por esta capacidade de compartilhar esta perspectiva tão relevante para a nossa sociedade, e espero tê-lo aqui conosco em vídeos futuros para que a gente possa continuar essas reflexões, ok? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Viu? Muito obrigado a você, Ricardo. Você sabe que esta é tua casa. E, bom, a gente tem que começar a fazer mais disto, mais diálogo com todo mundo, a todo nível, para ver se conseguimos começar a ver soluções, tá? Muito obrigado e até mais. Ok, muito obrigado. Deixe seu comentário, se puder curtir, compartilhar esse vídeo. É um vídeo aberto, a ideia é ampliar a visibilidade destas reflexões e criarmos aí um espaço para que a gente possa pensar a tecnologia como um instrumento, uma oportunidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.